a noite de hoje e esse momento aqui que nós teremos juntos So tonight and this moment we're having together today é um convite para você, is an invitation for you. para que você entre conosco durante a próxima semana inteira numa jornada com Deus. So you can start this next week with a journey with God. Nós chamamos a semana que vai iniciar amanhã We call this week that we're starting tomorrow de Semana de Santificação e Avivamento. the Holiness Weekend Revival. E falar sobre santificação And talking about sanctification é sempre um grande desafio. is always a challenge, a big challenge. Tanto quando estamos falando com pessoas que vão normalmente à igreja, When we're talking to church people como também com pessoas que não frequentam and normalmente when uma we're igreja. talking to people that don't usually go to church. Porque quando nós falamos da palavra santidade Because when we talk about the word holiness ou santificação, or sanctification, essas duas palavras nos remetem a algo que nos distancia de Deus. these two words, they bring us to something that pushes us apart from God. A própria tradução que normalmente nós ouvimos dessas duas palavras, The translation we normally have for these two words, a tradução, digo, da língua original, the da translation from Bíblia, the original language, sempre quando um pastor fala sobre isso, nos fala sobre santidade como separação. always when a pastor talks about this, he talks about holiness as being a separation. E sempre que essa palavra é dita, como eu estou falando agora, Every time this word is said, por mais que a gente lute para que ela não tenha um significado negativo, the more we fight so this word doesn't have a bad meaning, ela sempre nos remete a algo que não é muito bom ou prazeroso. it always brings us to something that is not very pleasurable or very good. Mesmo quando um pregador se esforça para dizer que você é separado para Deus, Even when the preacher he makes an effort to tell you you're special to God, mas quando diz separado para Deus, but when he says you're separated to God, parece que você é tirado do meio das pessoas que você gosta it's like they took you away from the people you like, e você vai ficar só você e Deus em algum and lugar. it's gonna be you and God in some other place. E por mais crente que você seja, And the more Christian you say you are, pensar em deixar todas as pessoas e ficar só você e when you Deus, think about leaving everyone and just stay with God, seja sincero, let's be honest, não é uma ideia muito sedutora. it's not a very good idea. Nós pensamos, Deus é bom, We know that God is good. Deus quer coisas boas para mim, God wants good things for us. Deus me ama, He loves me. Deus me salvou, He saved me. mas eu quero andar com os meus amigos But também. I really want to be with friends. Não separado das pessoas para andar com Deus. Not separated from people to be with God. E quando nós pensamos em separação de uma outra maneira, And when we think about separation as some other coisas, way, as coisas ficam até piores. the things get worse. Porque nós pensamos que nós fomos separados do mundo Because we think we were separated from the world para uma vida completamente diferente da vida fora da igreja. from a life that is totally different from the life we have here at church. E isso, além de nos separar das pessoas, And so this separates us from people. nos leva a uma ideia errada It brings us to a wrong idea de que nos separa nos transformando melhores do que as outras pessoas. that separate us, making us better people. E santidade não é sobre isso. And holiness is not about that. Santidade não é ser melhor do que ninguém. Holiness is not being better than anyone. Santidade não é você se separar dos seus amigos. Holiness is not being separated from your friends. Não é parar de rir de boas piadas. It's not to stop laughing from good jokes. Santidade é algo que faz parte da nossa vida. Holiness is something that is part of our É um lives. estado de Is existência. Is a state of living. E santificação And sanctification é um processo. is a process. E com isso a gente inicia a apresentação que vai aparecer aqui nessa TV. And now we start the presentation on the screen. Eu não sei como vai ficar I melhor. don't know how it's going to be better. Você desse lado, eu You lá. decide and I over there. Ok? Okay? Casas Bahia. Bahia houses. Eu acho que eles não entenderam I essa think they piada. didn't get it, but okay. Porque todos os brasileiros estão rindo, os americanos Because the não estão rindo. Brazilians are laughing about it and the Americans aren't. So
Vocês podem... deem um Google, Casas Bahia. Put it in Google, Casas Bahia. or Aí a Bahia gente espera houses. que vocês em casa possam rir. Yeah, and so at home, back in the States, you can laugh. Lembrando da piada. Yes, and you recall Ok, this joke. esquece toda essa parte. Forget about this part, okay. Eu acabei de falar com vocês sobre santidade e We santificação. talked about holiness and A sanctification. diferença The difference entre santidade e Between santificação. holiness and sanctification. Vamos falar sobre santidade Let's primeiro. talk about holiness first. Santidade é um estado. Na verdade, santidade é um ponto. Holiness is a state. Consegue ver? Actually, it's a dot. Right Santidade there. não é a respeito de algo contínuo, Holiness is not something that is happening. mas santidade é algo que acontece em um momento. Holiness is something that happens in one point. Santidade é um estado, Holiness is a state, não uma jornada. not a journey. É uma herança, It's a heritage. é um dom. It's a gift. Quando nós falamos do que Deus manifesta no homem, When we talk about what God does through man, nós falamos dos atributos de we Deus. talk about God's gifts. Por exemplo, Deus For example, é onisciente, God is omniscient, onipresente e onipotente. yeah, omnipotent, and omnipresent. I don't remember. When he's everywhere, God is everywhere. Ok? Okay. I'm sorry, I don't know this word. No problem, guy. Sem problema. Alguns atributos de Deus, Some gifts, God's gifts, como esses três, like these ones that I talked about, nós não temos. we don't have. Nós nunca seremos plenamente poderosos, We're never going to be powerful, almighty. Almighty, yeah. Yes. Nunca seremos presentes em todo We're lugar never going to be everywhere, e nunca saberemos todas as coisas. and we'll never know everything. São atributos só de Deus. So these things, they belong to God. Mas há características de Deus But some of God features que nós podemos ter, that we can have, que Ele criou para nos dar. that He created to give to us. Santidade é uma delas. Holiness is one of them. Deus é santo, God is holy, mas Ele também nos dá a santidade dele. but He also gives us His holiness. Mas Ele não só nos dá a santidade dele But He doesn't give us His através de holiness Jesus Cristo, through Jesus, mas Ele nos chama também para desenvolver but algo que caracteriza esta santidade. He calls us to develop something that we can. Que define. He gave us something to define His holiness. É como uma jornada. It's like a journey. A santidade é quando nós damos os braços para Deus. Holiness when you give hands to God, E a santificação and sanctification é quando nós começamos a caminhar de braços And dados com Ele. is when we walk hand in hand with God. Santidade é um momento Holiness is a moment que Deus nos chama para si. that God calls us for Himself. Santificação é um convite contínuo Sanctification is a everyday invitation em que Deus nos diz: ande comigo. that God says, tells us, walk with me. Santificação é uma jornada Sanctification is a journey que vai aumentando that it starts to grow em intensidade, in intensity, em profundidade and it gets deeper e in depth. intensidade, profundidade e intimidade. Intensity, depth, and intimacy. Então, So, eu quero falar com vocês sobre, especificamente hoje, sobre santificação. so I want to talk to you specifically about sanctification. Eu diferenciei santidade e That's santificação why we put the difference between holiness and para sanctification, que você entre comigo hoje so you can get in this journey num diálogo sobre in santificação. a dialogue about sanctification. Santificação é uma coisa que não nos seduz muito. Sanctification is not very attractive. Quando eu era adolescente When I was a teenager, e eu sabia que a série de mensagens seria sobre santidade, and that I knew that the preacher will preach about holiness, eu pensava, I thought, oh my God, lá vem aquelas mensagens those messages, em que o pastor constrange a gente, the pastors know it's gonna make me feel bad. perguntando quantas horas por dia eu oro, Yes, ask me how many hours a day do you pray?
Quantos jejuns por ano eu faço? How many times a year do you fast? E não vale jejum de Facebook. And fasting Facebook is not worth it. It's not a real thing. Jejum mesmo. Fast, no. Aquele que a gente não faz The one that normalmente. normally we don't do. E eu pensava, puxa, vai vir semana após semana aquela sensação de que eu não presto, Oh my God, week after week, that feeling that I just am not worth it, de que eu não sou santo. that I'm not holy. Aquela sensação de que a cada semana That feeling that every week eu levo um tapa na cara people slapping in the face. e Deus fica de braços cruzados olhando para mim e And God fazendo... says they're looking at me. Porque muitas vezes quando nós falamos sobre santificação, Because a lot of times when we talk about sanctification, nós pensamos que santificação tem a ver com... we think that it's got to do with perfection. E na verdade tem. And it actually is correct. O problema não é relacionar santificação com The perfeição. problem is not this relation sanctification and perfection. O problema é relacionar santificação com a minha perfeição. The problem is sanctification with my perfection. A jornada que Deus nos chama para andar com Ele The journey that God calls us to have with Him não coloca os holofotes sobre nós. doesn't put the spotlight over us. Nesta caminhada, In this journey, Ele é a luz He is the light que ilumina os passos que nós vamos trilhar juntos. that lightens the path that we are walking together. Não existe uma luz sobre mim There's no light over me, e um olhar de Deus then a look from God, esperando o que eu vou fazer, waiting to see what I'm going to como do, eu vou dar cada passo, how I'm going to take a step para que step by Ele step. diga, ok, você está indo bem, So God can tell me, oh yeah, you're doing ou good. não, você não Or está no, indo no, bem, man, not doing good. você não é santo para You're andar not holy comigo. to walk with me. Não se trata disso. It's not about that. Não é a minha It's not perfeição, my perfection. é a perfeição de It's Deus. God's perfection. Então hoje nós vamos olhar para um texto bíblico So today we're going to look at the Bible scripture. que não é muito usado para falar sobre santidade. Normally people don't use to talk about holiness. A gente poderia usar outros textos We could use some other places in the Bible que usam a palavra santificação ou santidade, where they put the word holiness and sanctification. que diz sem santidade não podemos ver a Deus, That says that without holiness we cannot see God. que diz sejam santos como eu sou santo. Be holy as I am holy. Textos que normalmente nós ouvimos pastores falando sobre santidade. Verses where normally we are used to hear pastors talking about holiness. Hoje nós não vamos falar sobre santidade usando textos de santidade, Today we're not going to talk about holiness using verses about holiness. porque eu não quero falar de santificação Because I don't want to talk about sanctification, levando você a pensar como eu pensava quando era adolescente. making you believe like I used to believe when I was a teenager. Então não se preocupe, So don't worry about that. eu não vou perguntar quantas horas você tem orado por I'm not dia. going to ask you how many hours a day do you pray. Eu não vou perguntar quantas vezes você lê a Bíblia em um ano. I'm not going to ask you how many times do you read the Bible Eu não throughout vou the year. perguntar se você é dizimista. I'm not going to ask you if you Eu give não your vou tithings. cobrar que você passe esse encontro todo I'm not going to ask you to stay the whole time here sem olhar ao menos uma vez no seu Instagram. without looking at least once your Instagram. Porque santidade não tem a ver com isso. Because holiness is not about that. Santidade não é a sua perfeição. Holiness is not your profession. Quando nós entramos no processo chamado santificação, When we get in this process called sanctification, tudo é a respeito de um só desejo. everything is about one desire. Não é a respeito de estratégias. It's not about strategy. Não é a respeito de comportamento. It's not about behavior. É a respeito de desejo. It's about desire. Pelo que seu coração arde. A desire for what your heart wishes for. Qual é o seu maior desejo? What's your greatest desire? Vamos olhar para o texto de Salmo 84. Let's take a look at a verse in Psalm 84. E antes de entrarmos nesse texto, você pode abrir sua Bíblia, apesar de que você não vai conseguir lê-la, Before getting to that, you can open your Bible. a não ser I que know ela you're tenha not luz gonna be able, própria. unless you have it on your cell phone. Mas não as a tem light. problema, se você consegue abrir But ela that's not a escrita, é problem. bom, If you can open your Bible, no problem. porque você vai poder riscar So e you can write down escrever stuff. alguma coisa em Yes, you cima. can write stuff. Mas também você pode acompanhar aqui, But you porque can o also texto vai look at the aparecer screen aqui.
because you're going to have the verse in here. Antes de entrarmos no texto, rapidamente eu quero dizer que o Salmo 84, Before we get into that, I want to say that the Psalm 84 ele não foi escrito por Davi, was not written by David, ele não foi escrito por Asaf, was not written by Asaph, ele não foi escrito por Salomão. nor written by Solomon. Alguns dizem que pode ter sido escrito pelo próprio Moisés, Maybe it was written by the own Moses, mas ele é conhecido himself, como um salmo de peregrinação. but it's about a pilgrimage Um salmo, psalm. um salmo provavelmente guardado desde a época em que o povo saiu do Egito em direção à terra prometida. Probably was a psalm kept with people from Egypt throughout the Holy Land. Então eu quero que você imagine o cenário em Promised que Land. esse salmo foi escrito. So I want you to imagine the scenario where this verse was written. E sempre que você for ler a Bíblia, And every time you go read the Bible, tente pensar dessa maneira. try to think it that way. A Bíblia não é só uma relação de ideias ou de regras. Bible is not about ideas and rules. A Bíblia é uma história. Bible is a story. Mesmo quando o escrito não é uma narrativa. Even when this is not being narrated, Ele é resultado de uma história. it's a result of a story. Mesmo quando o apóstolo Paulo ou qualquer outro personagem esteja apenas relacionando algumas regras ou alguns aconselhamentos, Even when Paul is just putting some rules and acting the way you should behave in have a relationship with people, existe uma história ali. there's a story E quando behind. você pensa que existe uma história, And when we think there's a story, você pensa há personagens, you think about the characters. há pessoas. There are people. E se aquilo tem a ver com a vida de pessoas, And if that story is about people, e você é uma pessoa, and you're a person, então tem a ver com a sua vida. so it's about your life. Porque você não é diferente de ninguém. Because you're not different from everybody else. Olha pro lado. Look at your neighbor. Ok, ele é mais feio que você, Okay, mas he's ugliest, but é uma pessoa. he's still a person. Então vamos para o Salmo 84. So let's take a look at Psalm 84. Imagine as pessoas caminhando no deserto, So you can imagine people walking the olhando desert. para os lados, Look at sides. sempre com um motivo aqui e ali para reclamar. The reason to complain every now and then. Eles eram mestres em descobrir motivos para They reclamar. were experts in complaining. No deserto também não é muito difícil. In the desert, it's not complicated to do this. 50 graus positivos de dia. Yeah, they are Americans. We're gonna do Eu estava this. esperando esse momento. 104 degrees during the day. Você transpôs em Fahrenheit? Kind of. Yes. Yes, see, I did it. Don't believe him. In your face. No, it's 104 wrong. Fahrenheit. He's wrong. It's possible to make this count. Count? Yeah? No? Yeah? Ok. Okay. 50 graus negativos à noite. And very, very cold at night. É um te... Um lugar difícil. It's a very difficult place to be. Eles precisavam They needed olhar para o que realmente importa. to look at something that really matters. Deixar suas mentes Leave their minds, e seus corações their hearts, se tornarem plenos do que realmente era importante. become full of everything that was really important. Caminhar no deserto é difícil. Walking in the desert is very complicated. Quando você não tem comida, When you have no food, não tem água, no water, quando é desconfortável, when it's very seus pés uncomfortable, doem, your feet hurt, tudo dói. everything hurts. É difícil sentir-se pleno. It is very difficult to feel complete. E é por isso que santidade tem a ver com desejo. That's why holiness is about wish, Porque desire. numa jornada de braços dados com Deus, Because when you walk with God in a journey, você não andará sempre num jardim. you're not going to walk through a garden every Não time. haverá sempre água em Not abundância. every time water, no, a lot of water. Não haverá sempre comida fácil. Not food, easy food. Haverá momentos em que você sentirá medo. And sometimes you're going to be scared. Haverá momentos em que a força se esvai. Sometimes you'll have no strength. E nessa hora, And at this time, você precisa manter you need to have o seu maior desejo or to keep your greatest desire por aquilo que é mais importante. for what is more important. Porque há momentos na vida Because sometimes in life, que não importa quantas horas de oração você tem por it dia, just doesn't matter how many hours a day do you pray. não importa quanto de Bíblia você sabe, It doesn't matter how much of the scriptures you know.
Você está passando pela maior dificuldade. You're going through the greatest difficulty. Você está lutando a maior luta You're da fighting sua vida. your greatest battle. E nesse momento, And at this moment, nenhuma estratégia there's no strategy. é o que vai te proteger. No strategy can protect you. O que vai te proteger What's going to protect you é qual é o mais profundo desejo is what's your greatest desire, do seu coração. the greatest desire of your heart. Diz então o salmista: That's what the Bible says. como é agradável o lugar da tua habitação, Senhor dos exércitos. How lovely is your dwelling place, Lord Almighty. Ele está caminhando no deserto He's walking in the desert, e ele lembra do tabernáculo, and he recalls from the ele tabernacle. lembra do ambiente em que Deus, para o judeu, He recalls of the place that God gave him to the Jewish people. é o lugar onde Deus está, That's the place where God is, da presença plena de Deus. the full presence of God. E ele pensa como este lugar é agradável. And he thinks, God, how great this place is. Como estar na presença de Deus é agradável. How good it is to be in His presence. Então ele diz: So that's why he says, a minha alma my soul anela yearns e desfalece and even faints pelos átrios do Senhor. for the courts of the Lord. Ele diz: He says, dentro de mim, inside of me, o mais profundo desejo my greatest desire não é nem por comida, is not for food, nem por água, not for water, nem por conforto, not for comfort, não é por cobertor à is noite not for a blanket at night, ou um ar-condicionado de or air dia. conditioning throughout the day. O meu maior desejo, My greatest desire, o meu anseio my yearning é a presença de Deus, is God's presence, é estar com Ele. is being with Him. É nesta caminhada, Is in this journey, olhar para o lado look to my side e ver que a luz está comigo, and see there's a light with me. que a luz que ilumina todas as That coisas the light that lines over all continua de braços dados continues comigo. holding hands with me. E então eu continuo a So I caminhar. keep walking. Ele diz: He says, o meu coração my heart e o meu corpo and my flesh canta de alegria cry out ao Deus vivo. for the living God. O que ele está dizendo aqui quando ele diz coração e corpo? What he's saying here when he's saying my heart É que na and my mente do flesh judeu is because the Jewish people, existia essa diferença mesmo. they used to think different. Quando eles falavam do coração, When they were talking about the eles heart, falavam da they essência. were talking about their essence. Eles falavam de quem eles They são, were talking about who they were, do mais profundo da sua from the alma. depth of their souls, Aquilo que os define, the thing that defined them, aquilo que faz eles serem quem são. what makes them be what they were. Eles dizem: quem eu They sou were saying, what I am precisa needs de Deus. God. E quem eu sou And what I am canta de alegria cries quando out Deus está for the living God, me preenchendo. when God is fulfilling it. Mas eles não entendem somente aí. But they don't just go to Eles there. entendem também que o próprio corpo físico They also understand that their flesh necessita de Deus. needs God. E eles aprenderam isso no deserto. And they learned this in the desert. Quando não havia comida, When there was no food, caiu o maná do céu. there was, what's the name of what fell down from heaven in the desert? Manna, yes. Quando eles estavam famintos When they were e hungry, não tinham o que comer, they had nothing to Deus providenciou alimento do céu, God provided, que era sim celestial, God provided something that is from heaven, mas não era somente para o but coração was not e just for para their a alma, heart and for their souls, mas também para o corpo. also for the flesh. Na peregrinação, In the pilgrimage, o autor aqui, the author here, ele lembra, he ele recalls. olha para a sua própria He looks história, at his own story. ele olha para a sua jornada He de looks at braços his dados journey, com Deus walking hand in hand with God. e diz: a minha And alegria, he says, o my motivo da minha joy, canção the reason why I sing, não é as coisas ao meu it's redor, not the things around me. não é o que eu It's faço, not what I do, mas é quem Ele é. but it's about who He is. Ele é o alimento da minha alma. He is what feeds my soul. Ele é o alimento do meu corpo. He is what feeds my flesh.
E então ele lembra do tabernáculo. So he remembers himself of Ele tabernacle. lembra de cada lugar. He recalls from every single place. O átrio The court não era o lugar mais íntimo do was not tabernáculo. the place of completely intimacy with God. E quando ele lembra mesmo desse lugar, But when he recalls of this que place, não era o lugar do Santo dos it's Santos, not the holy of holies. ele lembra de uma imagem. He recalls of an image. E a imagem que ele lembra é essa daqui. The image he remembers is Ele diz assim: this. até o pardal Even the sparrow, achou um lar, even the sparrow has found a home, e a andorinha um ninho para si, and the swallow a nest for para herself, abrigar seus filhotes. where she may have her young. Há uma coisa interessante, não sei se vai ser para você tanto quanto foi para mim, Something that's interesting, maybe not just for you, just as much as it was for me, mas eu já li esse salmo muitas vezes. but I read this psalm a lot of times. Eu já até cantei esse salmo I na already igreja. sung this psalm at church, E toda vez que chegava nessa parte, and every time that we get to this part, eu imaginava o pardal e a andorinha I used to imagine the sparrow and the swallow fazendo seus ninhos em alguma árvore. nesting somewhere, E o salmista dizendo, eles fazem suas casas. and the writer is saying, okay, they nest there, the place where they're gonna live. Mas o que ele está dizendo aqui não é isso. But what he's saying here is not this. Ele está dizendo que até um pardal e uma andorinha He's saying that even the sparrow and the swallow, escolheram fazer seu ninho they've chosen to nest para abrigar os seus filhotes where they could have their young nos átrios de Deus. at the God's court. A imagem que está na mente do autor The image that is in the author's mind não é uma árvore qualquer, is not just some tree arbusto. or some bush. A imagem que está na mente dele The image in his mind é dois pássaros is about two birds fazendo ninho nesting no tabernáculo de in Deus. the tabernacle of E ele God. diz, até os pássaros Even the birds desejam estar contigo. desire to be with you. Até os pássaros desejam estar na presença de Even Deus. the birds desire to be in the presence of God. Então ele diz, So that's what he says. um lugar perto do teu altar, ó Senhor Deus meu, Deus dos exércitos, meu rei, meu Deus. A place near your altar, Lord Almighty, my King and my God. Como são felizes os que Blessed. habitam em tua casa. Blessed are those who dwell in your house. Ele olha para os pássaros He looks at the birds e ele diz, até os pássaros são plenos na presença de and he Deus. says, even the birds are complete in God's presence. Até essa simples criatura Even this simple creature deseja estar perto de Deus. desires, longs to be with God. Você está lendo um texto poético. You're reading at a poem. Então, por um instante, você pode ser levado a pensar, So for a moment, you can maybe think about, isso não é tão legal assim, é meio bobo isso. it's kind of silly. It's not so cool. Mas essa pessoa está escrevendo uma canção. But this person is writing a song. E você sabe que quando nós estamos inspirados, And you know when we are inspired seja por um grande amor, for a great love, um crush, por uma paquera, as pequenas coisas the little things, ganham significado. they have a big meaning. Se você manda um WhatsApp If you send a WhatsApp e você diz assim, and you say, sinto sua falta, I miss you, e a pessoa responde, and the person replies, eu também. me too. Você lê aquele eu também You read, you look at that me too, e você pode pensar, and you can think, ela também sente a minha falta. she feels the same way. Ou você pode pensar, Or you might think, nossa, só eu também. seriously, just me too? Ele poderia responder, eu sinto a sua falta também. She could reply like, I miss you too. Porque aí sim eu me sentiria. Because then I will feel like As pequenas coisas the little things têm muito significado have a lot of meaning quando nós estamos nos envolvendo when we are involving, com aquilo que mexe com a when we're gente, getting involved with things that com aquilo que nós turn- desejamos, with things that makes com us aquilo que different, tem things that we significado desire, importante. things that have a big meaning behind. Este salmo This psalm é de alguém
is from someone que está apaixonado por that Deus. is in love with God. E o que ele quer dizer, And so what he e o means, que ele quer cantar, what he wants to sing, quão is importante how é important a is presença de Deus na vida dele. God's presence in O his life. quanto ele deseja andar com Deus. How much he wants to O walk with quanto God. ele deseja estar perto de How Deus. much he wants to be with God, O close quanto to ele God. deseja sentir Deus com ele. How much he wants to E feel ele God com with Deus. him, and him to be with God. Ele consegue até olhar para os He pássaros can even look at the birds, e por um instante and for a moment, sentir um pouco de ciúme he can feel jealous. e dizer: eles estão He says, "Oh perto my de God, Deus. they are close to my God. Eles estão felizes They porque are estão perto de happy Deus. because they are close to God, near God. Ah, como são felizes Oh my God, blessed are those. os que habitam em tua How casa. happy are those who dwell in your Os que house. têm a oportunidade The ones who have the opportunity, de, como esse pardal e essa andorinha, like this sparrow and this swallow, estarem perto de Deus. being near God. Eles louvam-te sem cessar. They are ever praising you. Como são felizes Blessed os are que em those ti encontram sua força. Whose strength is in you, Os que são peregrinos de coração. Veja, whose hearts are set on pilgrimage. aqui ele abre a mente de quem está lendo e cantando Look, at essa this canção. point, he opens the mind of the one who is, of people who are Porque- looking at this song. Porque até aqui Because until now, as imagens que ele construiu the images that he built na mente de quem lê and everyone on the readers são imagens que te relacionam a um lugar. are images that take you to a place. Elas fazem você pensar que Deus está lá, They make you think that God is there, que Deus está no that tabernáculo, God is in the que a tabernacle, presença de Deus já está nos that átrios. God's presence is in the court. Faz você desejar Makes you desire a presença de Deus God's presence. como se você tivesse que ir a um lugar Like you have to, oh my God, I have to go there para então ter a presença so you can dele. have God's presence. Mas ele diz aqui, But he says in here, os que são peregrinos whose hearts are set on pilgrimage, de coração. whose hearts are set Ele on diz, pilgrimage. não se trata somente da minha peregrinação no deserto. It's not about my pilgrimage in the desert. Eu estou literalmente caminhando I'm no literally deserto. walking in the Eu desert. estou literalmente peregrinando. I'm literally being a pilgrim. Mas há peregrinos But some de pilgrims, coração. they are pilgrims from the heart. E aqui vai um alerta. And here's the thing. Você não está no deserto. You're not in the desert. Você não saiu do Egito para uma terra que você não You conhece. didn't leave Egypt for a land that you don't yet know. Mas às vezes você sai da sua casa para a igreja. But sometimes you leave your home to go to church. Às vezes você sai da televisão para o seu quarto. Sometimes you leave the TV to your bedroom. E às vezes isso significa uma peregrinação para um lugar And sometimes this means a pilgrimage to somewhere else, onde você vai se comportar where you're going to behave como alguém as someone que busca Deus. that is seeking God. Mas você pode ser um peregrino But you can be a pilgrim de um lugar para o outro, from a place to another, mas não ser um peregrino but not being a pilgrim de coração. with a heart set on this. Porque não se trata do que você faz Because it's not about what you do. e do lugar que você It's not está. about the place you are. Se trata do que você deseja. It's about what you desire. Ao passarem pelo vale de Bacã, fazem dele um lugar de fontes. As they pass through the valley of Baca, they make it a place of springs. E essa é a grande diferença entre o peregrino de um lugar para o outro, And that's the biggest difference of a pilgrim from place to another. que simplesmente sai de um lugar e vai para outro, A pilgrim that just goes from a place to another. mas um peregrino de coração. But a pilgrim that has his heart set on this. Porque o peregrino de coração, Because a pilgrim that is got his heart set on this, não importa o lugar em que ele it esteja, doesn't matter the place he is. importa o desejo que ele tem. It matters the desire he E o has. desejo que ele tem The desire he has estará com ele will be with him em qualquer lugar que ele vá. anywhere he goes. O salmista diz sobre um vale, The writer talks about a valley, o vale de Bacã. a valley of Baca. Se você pesquisar na Bíblia If you search in your Bible e procurar um lugar chamado Bacã, and you look at Baca, this place called Baca ou Bacá, or Baca, você não vai encontrar esse lugar. you're not going to find this place.
Esse lugar não existe This place does not exist geograficamente. geographically. Ele está dizendo, ele está usando uma figura. His figure speaking. Ele está dizendo sobre um lugar He's talking about a place existencial, that is about existence, um lugar da sua alma. a place for your soul. O Vale de Bacã Valley of Baca é um lugar de sofrimento, is a place of suffering. é um lugar apertado, It's a tight place. é um lugar de It's desconforto, a place that is uncomfortable. é um lugar de escassez. It's a place that have nothing. Não é um lugar geográfico, It's not a place, a geographic place. é o lugar em que muitas vezes a sua alma It's a está. place that sometimes your soul is in there. E ele está dizendo, aqueles que são peregrinos de coração, And he's saying those who are aqueles cujo maior desejo those whose hearts are set on pilgrimage, those É who estar- have their hearts, é estar na presença de Deus. whose hearts wants to be in the Eles presence of conseguem God. transformar They can change o momento de maior escassez the worst problem, De maior the worst place, dificuldade. the worst moment em um lugar de fontes. in a place of springs. As chuvas de outono também enchem suas cisternas. Eles conseguem preparar-se para a chuva. The autumn rains also cover it with pools. They can prepare Eles, themselves for the eles rain. estão prontos, They are ready porque estão plenos. because they are full. E essa plenitude And this fulfillment não tem a ver com o que eles fazem, is not about what they do, mas com o desejo que eles têm but it's about what the pela desire they presença, have for the pela presença de presence Deus. of God. Prosseguem o caminho de força em força até que cada um se apresente a Deus em Sião. They go from strength to strength till each appears before God in Zion. Ouve a minha oração, ó Senhor Deus dos exércitos. Hear my prayer, Lord God Almighty. Escuta-me, ó Deus de Jacó. Listen to me, God of Jacob. Olha, ó Deus, que és nosso escudo. Look on our shield, O God. Trata com bondade o teu ungido. Look with favor on your anointed one. E aqui And here está o coração do salmo. is the heart of the psalm. É como se nessa frase It's like in this sentence, o salmista estivesse deixando claro the writing is making everything clear do que tudo o que ele vem falando that everything he's been talking about diz respeito. is about. Ele está dizendo, resumindo, Now, to sum up, melhor é dia better is one day nos teus átrios in your courts do que 1000 than 1,000 em qualquer outro lugar. elsewhere. A tua presença, Senhor, Your presence, Lord, é o meu maior is desejo. my greatest A desire. tua presença, Senhor, Your presence, Lord, é o meu anseio. is what I yearn. É o que vai me trazer alimento. Is what É o is que gonna vai me bring me trazer food. alegria. Is going to bring me joy. É o que vai me tornar. É o que vai me fazer experimentar fontes. Your presence is what's going to make me feel, experience springs. Onde não há fontes. Springs where there are no springs. Força onde não há força. Strength where there's no strength. Firmeza onde não há firmeza. Steadiness where there's no steadiness. É o que me tornará alguém Is what going to make me become que realmente pertence a ti. someone that really belongs to you. E alguém And someone que tem that has a ti. you. Ele diz, prefiro ficar He says, I'd rather be à porta da casa do meu Deus, a a habitar doorkeeper in the house of God nas tendas dos than ímpios. dwell in the tents of the wicked. O Senhor Deus For the Lord God é sol is a sun e escudo. and shield. Ele é a luz que me faz ver. The Lord bestows, Ele é aquilo que me esconde. the Lord is Dos the perigos. thing that hides me from every danger. O Senhor concede favor e honra. The Lord bestows favor and honor. Não recusa nenhum bem aos que vivem com integridade. No good thing does he withhold Ó from Senhor dos those exércitos, whose walk is blameless. Lord Almighty, como é feliz blessed is the one aquele que confia em ti. who trusts in you. Foi no último The versículo. last verse, please. Pode passar, já You can fui pass direto it. aí por causa do nosso tempo. Is the last one. Ó Senhor dos exércitos, Lord como Almighty, é feliz blessed aquele are que em those ti confia. Who trust in Eu you. disse para você no início I told you in the beginning que o texto de hoje that today's scripture talvez é um texto seja texto might be a scripture, a text que você vai ver relacionado com that santidade you can see relationship with holiness. somente hoje.
only today, e nunca mais na sua vida. and never more. Porque talvez só eu Because maybe just myself, seja maluco bastante para fazer isso. maybe I'm crazy myself to do this. Mas é porque hoje eu não queria falar sobre santificação But that's because today I didn't want to talk about sanctification como uma sequência de estratégias que você precisa sair daqui para as desenvolver. a sequence of strategies that you have to live here and do it. Eu não queria que você entrasse nessa semana de santificação e avivamento I didn't want you to start this week of holiness, sanctification and revival com o seu diário aberto with your diary open e algo escrito como uma receita. and something written as like a recipe. Eu tenho que fazer isso, I have to do this. eu tenho que separar I isso, have to separate eu this. tenho que ter tantas horas disso, I need Eu tenho que this jejuar amount of hours disso. to this. eu tenho que voltar a ser I have dizimista, to give tithings again. eu tenho que parar de esqueminha no WhatsApp. I have to stop affairs on WhatsApp. Affairs. E você sai daqui olhando para essa lista, And then you leave here looking at this list, se sentindo horrível feeling horrible e desmotivado, and not unmotivated, dizendo, puxa, saying, oh, really? se santificação é um processo que me aproxima de If Deus, sanctification is something that brings me closer to God, e me aproximar de Deus significa fazer todas essas coisas, and getting closer to God means doing all these things, e só fazendo essas and coisas by é que eu only vou doing this, estar próximo de Deus, I'll be no close to God. então meio sem coragem, So I'm just kind of cowardly, mesmo sem dizer isso com todas as palavras, even not saying with all the words. você diz, isso não é para mim, You say, this is not for me. isso é para pastores, This is for pastors. isso é para o Papa, This is for the Pope. isso não é para uma pessoa comum. That's not for a normal person. A santificação But sanctification não tem a ver com o que você faz, is not about what you do. tem a ver com o desejo que você It's tem. about your desire. Porque quando Ele é seu maior Because desejo, when He is your greatest desire, o que tiver que ser feito, whatever you have to do será feito. will be done. Porque você não está olhando para o que você faz, Because you're not looking at what you do você está yourself. olhando para o que você deseja. You're looking at what you desire. Nós temos atletas aqui, Do we have athletes here? atletas. Athletes? Você tem um alvo, Do you have a goal? você tem um desejo. Do you have a desire? Nós as estamos an próximos athlete? das Olimpíadas. We're so close to the Olympic. E todo dia no jornal esportivo, And every day in the sports channel, você vê algum atleta dizendo, you can see some athletes saying, meu sonho é uma medalha my olímpica. dream is a gold medal in the Olympics. E se você olhar para a vida de muitos atletas, And when you look to these athletes' lives, você vai perceber que eles estão dispostos a fazer o que for preciso you're going to notice they are going to do whatever it takes para alcançarem a medalha olímpica. get there. Mas eles não estão focados But em ter que fazer cada coisa. they're not focused on doing every single thing. Eles estão fazendo tudo que tem que They fazer are doing everything they have to do porque eles querem uma medalha because olímpica. they want the Olympic medal. Porque eles têm um grande desejo. Because they have a great desire. E esse desejo And this desire os faz caminhar make them walk numa direção. in a direction. E é disso que nós estamos And falando that's what we're hoje. talking about today. Desejo, Desire. não comportamento. It's not about behavior. Não é sobre religião. It's not about religion. Não é sobre estratégias It's humanas. not about human strategies. Para que você bata no peito, So you can, do this como o fariseu just up like lá as no a Pharisee Evangelho de Lucas, there in Luke na parábola que Jesus conta, when the story Jesus tells em que ele olhava para os lados where he was looking side to side e dizia obrigado, and he used to say, oh, thank porque you, eu não sou como essas because pessoas. I'm not like the people around me. Isso não é santidade. That's not holiness. Santidade, Holiness, santificação sanctification é um desejo is a desire. contínuo Is que se aprofunda is a continuous desire that gets deeper and deeper. e que se torna cada dia mais intenso. That every day is more intense. Porque à medida que nós experimentamos Because when we start experiencing quem é Deus, who God is, nossa fome aumenta. our hunger for Nós God desejamos grows. mais. We desire more. Não se trata do que você faz, It's not about what you do, mas do que você deseja. but it's about what you desire. Santificação Sanctification não é sobre ser perfeito, is not about being perfect,
mas sobre aquele que é perfeito, but it's about the one who is perfect ser o meu maior desejo. being your greatest desire. Qual é o seu maior desejo? What's your greatest desire? Se você não é um cristão If you're not a Christian e está aqui hoje, and you're here tonight, você pode não entender de Bíblia, you may not understand about the Bible, você pode não saber dessas coisas todas, you may not know about all those things, mas você entende de desejo, but you understand about desire porque você é como eu. because you're just like me. Nós sabemos desejar. We know how to desire things. Caminhar com Deus Walking with God e cada vez mais com Ele and every day with God, tem a ver com o quanto it is about você deseja how much you desire a presença dEle. His presence. Para você que é cristão, If you are a Christian, eu não estou dizendo hoje I'm not saying here today para você orar menos, that you can pray less, para você ler menos a and Bíblia, you can read the Bible less, ou para você fazer menos qualquer outra or coisa do whatever other thing less que nós devemos that we fazer should do e precisamos and that we fazer. have to do. Mas o que eu estou dizendo para você What I'm telling you é pare de olhar no espelho, is stop looking at the mirror, enxergando a você mesmo looking at yourself e o que você faz. and what you do. Olhe pela janela, Look through the window, contemple os átrios de Deus see God's e courts, diga: Senhor, and say, God, vale muito mais it's so much worth it. dia com o Senhor I'd rather be one day in your do court que 1000 em qualquer than outro lugar. 1,000 elsewhere. Não se trata do que você faz, It's not about what you do, mas do que você deseja. but it's about what you desire. Vamos orar. Let's pray. Senhor, obrigado pela tua palavra. Lord, thank you for your word. Obrigado porque o Senhor colocou no coração de alguém Thank you because you set something in someone's heart, desejo por ti tão desire profundo for you that is so deep que ele foi levado a escrever that this person was taken to write esta canção, this song. dizendo: o Senhor é You are o meu maior desejo. my greatest desire. Nós estamos prestes We are about a começar uma semana to get into a week que para nós aqui da igreja that for us here at church é muito is importante. very important. É sobre santificação, It is about sanctification. é sobre avivamento, It's about revival. mas não há But santificação there's no e sanctification não há and there's avivamento no revival quando nós protagonizamos, when we are the hosts, quando nós somos o centro, when we are the center, quando é a respeito do que nós when it's fazemos. about what we Só há do. santificação e avivamento There's only sanctification and quando revival nós de joelhos when we bound our dizemos: knees não é a nosso respeito, and say it's not about us. não é sobre It's nós, not about us. é sobre o Senhor. It's about the Lord. Então enche-nos, Senhor, So fill us tonight. de desejo verdadeiro, Fill us of a real profundo, desire, deep, autêntico authentic pelo Senhor, for you, Lord. porque é isso Because that's que nos fará what will make us santos. holy. O Senhor em nós, You, Lord, in us, o nosso maior desejo. our greatest desire. Em nome de Jesus. In Jesus' name, Amém. amen.